Olá, meu querido, minha querida, que bom ter você por aqui. Eu sou a pastora Damares e hoje eu estou aqui com você gravando esse vídeo porque nós vamos falar um pouquinho, de uma maneira muito simplificada sobre o jejum. Talvez você acha que é muito difícil, talvez você acha que é impossível fazer um jejum que agrade a Deus. Por quê? Porque será que todos os jejuns agradam a Deus? Será que Deus recebe qualquer jejum? E é nesse vídeo aqui que eu quero responder para você. Você quer saber como fazer um jejum espiritual verdadeiro? Aquele que toca o coração de Deus, sabe? Aquele que move os céus. Você quer saber como fazer um jejum que fortalece a sua alma, que destrava as áreas da sua vida? Então fica comigo aqui até o finalzinho desse vídeo, porque é aqui que eu vou ensinar você um passo a passo profundo. Isso mesmo, esse vídeo aqui vai explicar para você coisas que você nem imagina sobre o jejum e eu ainda vou fazer com você aqui, vou dar para você aqui um passo a passo. E mais ainda, neste vídeo eu quero explicar para você com clareza aquilo que quebra o jejum e aquilo que não quebra o jejum. Por quê? Porque muitas pessoas estão jejuando, mas estão jejuando sem saber como fazer o jejum corretamente. E aí vão acabar fazendo o quê? Acabam anulando o poder do jejum por causa de simples erros, mas espiritualmente muito graves. Então, em nome de Jesus, você fica comigo aqui, tá bom? Primeiro, entendendo o que é o jejum espiritual. Vamos lá? Primeiro, precisamos entender que jejum espiritual não é apenas deixar de comer. Não. Um jejum espiritual, ele é uma consagração, é um tempo que você tira para Deus, para consagrar a sua vida ao Senhor, e naquele tempo ali, você está apenas voltado para as coisas espirituais, ou seja, para o Senhor. Nesse período de jejum espiritual, você vai matar a sua carne, você vai intencionalmente negar os desejos do seu corpo, os desejos da sua alma, você vai silenciar a sua alma para fortalecer o teu espírito, ou seja, você vai colocar as suas vontades lá embaixo, você vai colocar as vontades da alma, né, do nosso intelecto lá embaixo e vai colocar o seu espírito por cima. Este é o poder que o jejum tem nas nossas vidas. Jejuar é você dizer para Deus: Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero mais da tua presença e menos de mim. É uma forma de adoração, é uma forma de humilhação e de entrega. Por quê? Porque você está se abstendo de coisas que você gosta tanto para que você venha estar na presença de Deus. Então veja que a Bíblia ela nos mostra que Jesus jejuava, os profetas jejuavam, os apóstolos. Então o jejum ele é poderoso por quê? Porque ele abre caminhos. O jejum tem o poder de limpar o coração, de destravar respostas de Deus para a sua vida. O jejum ele gera discernimentos e acima de tudo, irmãos, o poder que o jejum tem de nos aproximar de Deus é muito grande, é muito lindo o que o jejum faz nas nossas vidas, amém? Então, por isso é que o jejum precisa ser feito com entendimento, com reverência e com sinceridade. Não é nada difícil, você vai ver no decorrer desse vídeo aqui que não é difícil jejuar. O difícil é quando nós aprendemos errado, da forma errada. E no decorrer desse vídeo aqui, eu quero até contar um testemunho sobre a minha vida, porque eu aprendi a jejuar errado e isso me custou muito caro, irmãos. Então, o primeiro passo nós já aprendemos aí sobre entendendo o que é o jejum espiritual. Segundo, agora nós vamos para o passo a passo para um jejum espiritual. Olha o que você vai fazer. Primeiro você precisa ter um propósito definido, ok? Não jejue por rotina, não jejue por vaidade, não jejue por jejuar. Primeiro você precisa ter um propósito, ok? Tem pessoas que ele acostumou tanto a jejuar que aí ele já jejua e ele entrega para Deus na hora de entregar, ele não sabe por quê que ele jejuou. Irmãos, não é dessa forma, não se engane. Então, primeiro você precisa ter um propósito definido. Pergunte-se da seguinte forma:
Por que eu preciso jejuar? Por quem eu estou jejuando? E aí você vai apresentar uma causa, uma situação, uma causa impossível, uma pessoa, a salvação de alguém, a libertação, ou seja, ou a sua própria libertação. Senhor, eu preciso que o Senhor me liberte da mentira, do pecado, da promiscuidade. Você vai trazendo aquilo que é prioridade para a sua vida. Então, o primeiro passo para o jejum é você definir um propósito, seja por cura, seja por direção de Deus, seja por mais intimidade com o Espírito Santo. Você precisa de um propósito. Então, quando o propósito ele é claro, a sua oração vai ganhar força. Então, você já tem aí um primeiro passo que é definir para que você vai jejuar. Ok? Segundo, separe um tempo. É, é, de que você possa estabelecer esse jejum. Como que eu falo? Tem pessoas que ele quer jejuar, mas ele não acaba não se organizando para isso e aí ele acaba perdendo o jejum. Ok? Como que eu posso te dar um exemplo? Por exemplo, você faz um jejum de final de semana. Só que de final de semana a sua família está reunida, todo mundo está almoçando, vai ter um churrasco, vai ter um casamento, vai ter uma. E você em jejum. E aí o que que acontece? Você acaba tipo, nossa, o santão, a santona, não pode, por quê? Porque eu estou em jejum, eu não posso ir lá, porque. Não, irmãos. Então você precisa se organizar, você precisa ter uma agenda e falar, Senhor, eu vou jejuar para o Senhor aí. 3 dias, num período de 1 hora por dia, neste horário aqui que eu consigo jejuar. Se possível, levante mais cedo. Se não der para você jejuar no teu trabalho, levante um pouquinho mais cedo, tire 30 minutos. É 30 minutos que você consegue, que você pode? Pode ser 30 minutos, pode ser 10 minutos, desde que seja com excelência, desde que seja com a presença de Deus no teu jejum. Então você precisa se organizar no tempo, ok? Segundo, você precisa de um tempo para oração e para a leitura da palavra. Então, não é ficar sem comer, você precisa estar acompanhado aí da oração, da leitura da palavra, ou de ouvir louvores, ou de ouvir a palavra, ou seja, você vai se alimentar somente daquilo que é espiritual, gente, entendeu? Então, tem gente que faz jejum de alimentos, outros faz de água, outros faz de líquido, outros faz de redes sociais, outros faz de Coca-Cola, ou seja, de tudo aquilo que você é custoso para você ficar sem, porque o jejum, ele precisa sim ser um sacrifício. Então, a gente precisa entender que eu vou jejuar com aquilo que me custa, ok? Só que esse jejum, ele não pode você ficar sem fazer nada, não. Você tem que estar ali, ligado, conectado. Por exemplo, se você estiver no seu trabalho jejuando, claro que lá não vai dar para você ler a Bíblia, nem para você ouvir louvores, nem para você orar. Mas como que você vai fazer? Você vai orar em espírito, você vai estar em espírito naquele momento. Então a presença de Deus, ela vai estar com você ali, que você em espírito, quando a palavra do Senhor diz, orai sem cessar, o Senhor não está dizendo para você viver 24 horas orando, levantando as mãos na igreja, na casa. Não. Quando a palavra do Senhor diz orai sem cessar, ela está dizendo permaneça em espírito. Sabe quando que você ora sem cessar? Quando você está andando na rua e você, por exemplo, vê um morador de rua, vê alguém enfermo, vê alguém em situação difícil, e no teu pensamento você diz: Ah, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, cubra com a tua mão, Senhor, cobre lá, Senhor, alcança lá. Você está orando sem cessar, você está orando em espírito o tempo todo. Então, orar sem cessar é você orar fisicamente, no natural, né? Mas também no seu pensamento, na sua mente, você está ali em oração, ok? Então vamos lá. Outra coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos estar em muita vigilância. Por quê? Irmãos, durante o
o seu corpo vai estar fraco, não sei, depende do quanto você vai fazer, mas normalmente você pega aí para fazer de 1 a 3 horas, 4 horas, 5 horas, o seu corpo vai se sentir fraco, né? Mas isso é normal, irmãos, isso faz bem para a nossa saúde física, pode pesquisar sobre os benefícios do jejum, mas muito mais para o nosso espírito, porque a carne vai estar fraca, mas o espírito vai estar forte, vai estar sensível. E é nesse momento que o inimigo vai vir com distrações. O inimigo vai fazer de tudo para te irritar. O inimigo vai fazer de tudo para te provocar. Por quê? Porque ele quer que você perca a sua bênção. Então nós precisamos ser vigilantes, ok? Vamos proteger os nossos olhos para não olhar para aquilo que não devemos. Por quê, irmãos? Como eu acho que até Billy Graham que diz essa frase, que o primeiro olhar a gente não pode evitar, mas o segundo olhar já é nós que decidimos, ok? Então vamos vigiar naquilo que nós olhamos, vamos vigiar com aquilo que nós ouvimos, ok? Se você estiver no meio de gente onde está todo mundo falando, falando contra, falando mal, fazendo fofoca na rodinha ali dos escarnecedores, sai de perto dessa roda, ok? E vamos vigiar com a nossa boca. Por quê? Porque, irmãos, no período de jejum, não se engane, mas nós estamos santificando a nossa vida, ou seja, consagrando a nossa vida para entregar para Deus. Então, tem pessoas que eu já vi pessoas fazer assim, ó. Eu tô em jejum, eu tô na bênção, tá? Mas daqui a pouco eu tô observando, a pessoa tá falando mal de fulano, de ciclano, de betano, tá ali falando mal, tá ali xingando, tá brigando. Então nós temos que vigiar. Então vigia com seus olhos, vigia com seus ouvidos, com a sua boca e com os seus pensamentos. Cuidado com aquilo que você pensa. Por quê, irmãos? Porque aquilo que você pensa vai gerar automaticamente em você ações. Então os seus pensamentos geram as nossas atitudes. Então, nós temos que vigiar, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, vai aprendendo, vai pegando aí para você entender. Eu vou testemunhar aqui. Quando eu falo que o inimigo ele vai enviar distrações, vai enviar coisas, vai pessoas para te irritar, só porque o inimigo sabe que você está em jejum. Ele sabe, irmãos, quando você acorda, quando você oferece um jejum ao Senhor, ele sabe disso. E aí eu lembro que uma vez eu estava num propósito muito sério, muito cheio de fé, do propósito que eu precisava para uma causa minha. E eu estava lavando roupa, isso é muito tempo, irmãos, para os irmãos entender. Ou seja, nesse tempo, máquina de lavar era só para rico. E eu não tinha máquina de lavar. Hoje eu tenho, graças a Deus, hoje todo mundo tem, é mais fácil. Mas naquele tempo eu lavava roupa no tanque na mão. E eu estava num propósito firme, irmãos, até às 3 da tarde, num propósito de jejum e oração. E eu estava lavando roupa, irmãos. Eu morava sozinha. Eu lavando roupa, veio um mosquito. E sabe aqueles mosquitos? E eles vinham e batia aqui, saía, batia. Eu abanava com a mão, e abanava com a roupa, e tocava com água, e jogava água e nada, e eu não conseguia matar aquele mosquito. E eu ali, esfregando a roupa, louvando ao Senhor, daqui a pouco vinha o mosquito, e eu não sei. Irmãos, nova convertida, eu era na época, fazia menos de um ano que eu estava na igreja. Irmãos, eu soltei um palavrão naquele mosquito. Eu soltei um palavrão. Mosquito! E soltei. Irmãos, quando eu soltei, eu senti a tristeza. O Espírito Santo de Deus se afastou de mim na mesma hora. E eu senti aquela tristeza que me doía a alma. E eu falei, Senhor, eu moro sozinha. E a desgrama do inimigo enviou um mosquito para tirar minha paz. Enviou uma mosca, irmãos, o testemunho da minha vida que eu estou contando para os irmãos, porque não tinha gente para tirar a minha paz, eu não tinha celular na época para tirar a minha, não tinha ninguém, então eu estava ali jejuando de boa, mas o inimigo enviou aquele mosquito, aquela mosca, e ali aquela mosca foi, irmãos, e ela ficava zoando assim, sabe, eu não sei se os irmãos já teve essa experiência quando estava lavando roupa, quando está mexendo com água, fazendo alguma coisa, de mosquito vir essa mosca, e aí, irmãos, perdi o meu jejum, e assim, jejum é fé,
E naquele momento eu entendi que eu perdi o meu jejum. Só que para mim, na minha fé, eu não perdi só o meu jejum, eu perdi todo o propósito. E aí, o que que você fez, pastora? Aí eu recomecei. Eu iniciei tudo de novo. Acho que eu já estava no 12º dia ali que eu estava em jejum, mas eu iniciei. Falei, não, Senhor. Eu preciso da minha bênção, eu preciso daquilo que eu estou buscando, eu não vou desistir. Aí eu reiniciei o meu jejum, comecei tudo de novo e ali o inimigo não roubou mais a minha bênção, mas só para os irmãos entender que ele vai vir de forma, às vezes você está em jejum, as pessoas vão vir conversar com você, aí chega alguém falando mal de outra pessoa. Irmãos, fecha a boca, sai de perto, vamos orar, responde, vamos orar e sai de perto. Já teve vezes de eu estar na empresa também fazendo jejum e eu gosto muito de comer. E o pessoal da empresa sabia que eu gostava de comer. Então, tudo que eles traziam, bolo de chocolate, trazia aquelas coisas, eles traziam para mim. E eu em jejum, irmãos, nessa causa, lá na empresa. Aí eu cheguei, o pessoal falou assim: ai, Damaris chegou, tá, tem um bolo de chocolate ali. Eu, poxa, não, depois eu como, agora eu não quero, não, gente. Não, você vai comer. Não, tudo bem, eu não quero, obrigado, eu não quero mesmo. Não, você vai comer. Você vai comer porque eu sei que você gosta, porque senão você não está bem. E eu não podia dizer para pessoas que são ímpias, que não entendem sobre o jejum, que eu estava em jejum. Então, o que que eles fizeram? Irmãos, abre a boca, abre a boca. Eu abri a boca, eles colocaram um pedaço de bolo na minha boca. Aí eu olhei assim, aí eu peguei e falei, vou no banheiro, pensei comigo. Fui no banheiro, fui lá no banheiro, arranquei o bolo da boca, lavei a boca, falei, Deus, eu não engoli. O inimigo não me roubou, Senhor. E eu tive fé e criei que eu não perdi o meu jejum porque eu não engoli. Eu fiquei com o bolo na boca, irmãos, mas eu não engoli o bolo e eu venci ali. E a hora que eu fui entregar, e eu sei, irmãos, porque a gente sente a graça do Espírito Santo, a gente sente a presença. Quando eu fui entregar o meu propósito, eu falei, Senhor, eu não perdi, o inimigo não me roubou, Pai. E eu senti aquela graça, eu senti Deus confirmando ali o meu jejum. Então nós precisamos ficar atentos, porque o inimigo vai vir para nos roubar, mas nós ficamos vigilantes para não perder. Então, cuidado com os teus olhos, vai vir gente ali no celular mostrando, que sei o que, sai de perto para você não perder o seu jejum, tá bom? Outra coisa que é bom a gente fazer é o quê? Manter o silêncio interior e exterior. Ah, mas é difícil. É difícil, é. Só que a gente precisa, sabe? Sai do meio de rodinhas, fofocas, discussões, sai da televisão, porque às vezes você está assistindo a TV e você vai ver uma coisa ali que você não vai gostar, você vai. Ah, mas vai acabar brigando com a TV, mas na verdade não é com a TV, né? Ou vai ver coisa. Então, assim, sai. Quando você estiver em jejum, tira esse tempo só para Deus, irmão, só para Deus. Ou você coloca uma pregação ali e fica ouvindo ela, ou você vai para a Bíblia, ou você vai ouvir louvores, ou você vai orar, tá bom? Não pensa que Deus recebe o jejum, é sacrifício de tolo, fazendo fofoca, falando mal, gritando. Quando eu falei para vocês que eu aprendi a jejuar da maneira errada, eu aprendi, irmãos, por quê? Porque eu aprendi que jejuar era ficar sem comer. Então eu acordava, orava, falava assim, eu estou jejuando. Só que eu ficava sem comer, eu ficava irritada. Pensa uma pessoa irritada quando ficava sem comer, era eu, irmão, podia ficar sem comer. Aí as pessoas vinham falar comigo, eu brigava. Sabe lá, ai, não tô bem hoje não sei o quê, não sei o quê. Em jejum, irmãos, olha isso. Porque eu aprendi dessa forma. Até que Deus foi me abrindo os olhos e eu fui vendo ministrações e eu falei, meu Deus, pela tua misericórdia, Senhor, quantos anos eu jejuei errado? Só que no começo da conversão, foi quanto tempo eu jejuei errado, achando que Deus estava recebendo e na verdade Deus não estava, ou seja, sacrifício de tolo. Deus não quer sacrifício de tolo, bem? Agora vamos falar, irmãos, sobre aquilo que não quebra o jejum. O que não quebra jejum que você pensa que quebra? Vamos lá? Escovar os dentes. Irmão, escovar o dente não quebra jejum. Pelo amor de Deus, olhe para mim em nome de Jesus. Pode escovar o dente. E se eu estiver escovando o dente, eu já ouvi pessoas dizer assim para mim: ah, eu não escovo o dente não, quando eu estou em jejum. Eu falo: não, irmão, vai ter que escovar. Não, porque às vezes eu engulo pasta. E daí que eu perco o jejum. Não, irmãos, engolir pasta não quebra jejum. Presta atenção. O que que quebra jejum? É tudo que você come para matar a sua fome. Irmãos, quantas vezes as pessoas, os irmãos da igreja, vão para a igreja com a boca fedendo carniça, fedendo podre,
Por quê? Porque estamos jejuando e isso é bênção, mas não escova o dente, irmão, tem que escovar várias vezes ainda, não é só uma vez, não. Tem que escovar várias vezes o dente, se engolir um pouquinho de pasta, não quebra o seu jejum, não quebra. Por quê? Porque você não fez por querer. Você não, irmão, você está escovando o dente ali. Então, escovar os dentes não quebra jejum, tá bom? Até tem uma coisa que eu vou falar para você aqui no final, que você vai se escandalizar quando eu falar para você que isso não quebra jejum, tá bom? Mas aguenta aí que já já eu falo para você. Outra coisa que não quebra jejum é experimentar o tempero da comida, ajustar o sal da comida. Irmãs, quantas vezes nós mulheres que cozinhamos estamos jejuando? E aí a gente faz a comida e não experimenta a comida porque está jejuando. E aí a comida sai salgada ou sai sem sal. E aí o que que acontece? O inimigo entra, porque aí você põe a mesa, o inimigo vai lá, entra no filho, entra no marido e fala assim: credo, o que que é isso? Comida sem sal, não sei o quê. E aquilo vai virar briga. E aí você, em espírito, você vai se sentir muito chateado e vai dizer: meu Deus, o senhor sabe que eu estava em jejum e não podia experimentar. Pode. Irmãs, escuta, pode experimentar a comida, pode experimentar ver se está bom de sal, pode experimentar ver se está faltando aí o tempero, pode experimentar. Isso não quebra jejum. O que vai quebrar o seu jejum é a briga que vai dar entre a sua família quando você fazer uma comida sem sal ou carregada de sal. Amém? Então não quebra. Por quê? Mais uma vez eu digo, o que quebra jejum é o que você come intencionalmente para matar a tua fome. Então, você experimentar ali o tempero não vai quebrar o seu jejum. Pode experimentar à vontade. Amém? Outra coisa que não quebra o jejum, para você entender, é tomar o seu medicamento. Tem pessoas que dizem, eu não jejuo, porque eu tenho que tomar o remédio de hora em hora e daí não dá. Irmãos, pode tomar o seu remédio. Você vai pegar o meio copo d'água, você vai engolir o seu remédio e você vai continuar o seu jejum, ok? Não quebra. Por quê? Porque o seu medicamento é uma necessidade da sua saúde. Você não está tomando porque você quer tomar, não, é porque você precisa tomar. Então, se você está aí com a dor de cabeça durante o jejum, precisa tomar um medicamento, ou porque você tem um medicamento mesmo contínuo, pode tomar tranquilo aí com meio copo d'água, que não vai quebrar o seu jejum, ok? E uma outra coisa que não quebra o seu jejum, que você vai se escandalizar agora e vai dizer: ah, não, aí já é demais. Não quebra, é você chupar uma bala para não ficar com mau hálito, ok? Vamos lá. Por muitas e muitas vezes eu fui ministrar na igreja em jejum. Então eu começava o jejum de manhãzinha e ali, irmãos, eu terminava, eu ia entregar o meu jejum à noite depois do culto. Então imagina como é que fica a boca. Agora imagina quem está ministrando e coloca a mão lá na cabeça dos irmãos e os irmãos sentindo o bafo da pastora. Aí os irmãos começam a cair, mas não é no poder, não, irmão. Os irmãos estão caindo, com a carniça da boca. Amém? Então, eu aprendi, irmãos, que você pode sim chupar bala, não é o tubo inteiro, claro que não, mas de vez em quando você pega uma balinha, coloca na boca ali, fala: Senhor, isso aqui é para eu não ter um mau hálito, para eu não cuspir carniça na cara dos irmãos, amém? Às vezes você está no seu trabalho em jejum, você vai falar alguma coisa perto do seu patrão, perto dos outros funcionários, eles caem dizendo: Meu Deus, que homem porco, que mulher porca não escova o dente. Não, você pode chupar sim uma bala e não vai quebrar o teu jejum, desde que a bala não seja para matar a tua fome, a bala seja para que você não tenha mau hálito. Pega lá um house preto, pega lá um daqueles brabo lá que vai resolver a situação e não vai quebrar o seu jejum. Amém? Quem entendeu aí, já dá um joinha, irmão, pelo amor de Deus, porque eu estou salvando um jejum, eu estou salvando aí a sua vida espiritual em nome de Jesus. Amém? Para que você entenda. Então, nós falamos aqui de algumas coisas que não quebram o jejum. E agora? Agora, bora falar daquilo que quebra, tá? O que que quebra jejum verdadeiramente? Vamos lá? O que é mais importante, ou seja, o que realmente quebra o jejum. Vamos lá. Mentira. Se você estiver jejuando, você mentir, perdeu, tá?
Ah, é uma mentirinha. Perdeu. Para Deus não tem tamanho de mentira, não, irmão. Então, se você estiver em jejum e você mentir, você já perdeu o seu jejum. Se você está em jejum e alguém chega para falar de uma pessoa para fofocar, você já perdeu também, porque a fofoca não provém de Deus, ok? Julgamentos, maledicência, ou seja, tá julgando, tá falando mal dos outros, você já perdeu o jejum. Você pode ir comer o quanto você quiser, que seja, Deus não recebe esse tipo de jejum, não, tá? Você pode estar em jejum de pão, mas se está alimentando o pecado da língua, falando mal dos outros, o seu jejum não vale nada para Deus. Aí se torna o sacrifício de tudo, tá bom? Outra coisa, você se irá, mas irar-se mesmo no ódio, assim, sabe? Quando você tá fazendo jejum na paz ali, aí o inimigo vem, envia alguém que você sabe, o seu pensamento é o qual os ganasse, porque essa praga não e pronto. Ah, irmão, já era, tá? Então você tem que vigiar, ficar ali, Senhor, em nome de Jesus, me cobre, Senhor, sai de perto, ou escuta, pedindo a misericórdia de Deus, clamando a misericórdia de Deus. Então toma cuidado com a ira, com a contenda, com brigas, discussões, porque se você fizer alguma dessas coisas durante o seu jejum, você pode ir comer que nem Deus não recebe, não, tá bom? Por quê? Porque jejuar e ao mesmo tempo perder a paciência, ao mesmo tempo gritar, xingar, ser grosso, igual eu estava falando para os irmãos, eu ia jejuar, eu ficava com raiva porque eu não podia comer, que eu estava em jejum para ir no monte. Ai, Deus, obrigado por me libertar. Aí o que eu fazia? Eu ficava respondendo os outros, sendo marota, sabe? Respondendo na grosseria ali, sabe? Parece que eu queria que as pessoas vissem que eu estava jejuando. Então, isso quebra o jejum. Ou seja, por quê? O que que o jejum vai te ajudar nisso tudo? Domínio próprio te dar domínio próprio, te dar a paz, te dar a mansidão. Olha o que que Jesus vai fazer na sua vida, irmão. Vai ensinar você para quando acontecer de você não estar em jejum e acontecer algo, você vai lembrar, você falar, não, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está me ensinando a ter domínio próprio, o Senhor está me ensinando que não é só o que entra pela boca, aliás, mas é o que sai do coração ali, que é o pecado na nossa vida, ok? Então vamos tomar cuidado. Outra coisa, tome cuidado com a mente. O diabo vai vir na sua mente, pensamentos impuros, desejos impuros, promíscuos, tá? Cuidado, porque quando o pensamento ruim ele vem, mas você expulsa, glória a Deus. Agora, quando vem o pensamento e você fica ali alimentando, aí você também já perdeu o jejum, tá? Porque se você se entrega a pensamentos impuros, alimenta, por exemplo, pornografia, alimenta a inveja, alimenta o orgulho, isso aí vai contaminar o seu jejum, tá bom? Então, não entregue um jejum impuro para Deus, que Deus não vai receber, tá bom? Toma cuidado. Pegou? Outra coisa, cuidado com entretenimentos que te afastam de Deus, tá bom? Então, eu tô em jejum, aí senta lá, põe um filmão de terror para assistir. Pelo amor de Deus, irmãos, não pode, tá bom? Não vale. Assistir filmes violentos, sanguinários, assistir filmes sensuais, ouvir música mundana, não tem nada a ver, cuidado que não tem nada a ver, que tem é dois demônios que andam junto, tá? Então, ou seja, está ali vendo coisas que não agradam ao Espírito Santo, mesmo que você esteja ali. Então, vai uma dica boa aí, quando você estiver em jejum, fica no celular, tá? Fica longe. Ah, pastora, mas eu gosto de ouvir pregação. Então, põe a pregação e deixa o celular, como que diz assim, é só ouvindo, você fica só ouvindo, não fica vendo, porque daqui a pouco vê uma mensagem no WhatsApp ali, quando vê, você já está falando, já está distraindo. Então, toma cuidado, em nome do Senhor Jesus, amém? E conclusão aqui, para concluir para a sua vida, querido, o jejum que Deus se agrada não é apenas deixar de comer, não é humilhar-se diante de Deus, ok? É quebrar o orgulho, é calar o nosso ego, é alimentar a nossa alma na presença de Deus, com a presença de Deus. É você separar aquele tempo ali somente para o Senhor e você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer. Em Isaías 58 vai falar.
do verdadeiro jejum. Lê lá para você ver. Aquele que solta as amarras da injustiça, liberta os oprimidos, reparte o pão com o faminto e transforma o nosso interior. Isaías 58. Então, fala uma coisa para mim. Da próxima vez que você for jejuar, como é que vai ser? Da próxima vez que você for jejuar, você pergunta: será que o meu jejum está agradando a Deus? Ou será que eu estou apenas passando fome? Não, querido, você precisa entender o verdadeiro propósito do jejum. E é com muita alegria que eu venho aqui contar para você, participar aí com os meus testemunhos. Irmãos, vocês nem imaginam o que eu já passei com esse negócio de jejum, cada apuro que eu já passei com esse negócio de jejum aí, para os irmãos entender. Uma vez eu estava num propósito e toda vez eu perdi, irmãos, esqueci, não comia, ia lembrar depois. Aí eu fazia, meu Deus, o meu jejum. Outro dia eu começo de novo, começava, perdia de novo. Aí um dia Deus me mostrou um espírito maligno que trabalha só para fazer as pessoas quebrarem o jejum. Acredita, irmão? Deus me mostrou certinho. Era um porco. E eu falei, Deus, o que que esse animal está fazendo dentro da minha casa? Deus falou para mim, ora, expulsa, porque esse espírito aí é o espírito que faz as pessoas, que está fazendo você perder o seu jejum todos os dias. E ali eu levantei as minhas mãos, orei, expulsei. Deus me mostrou num sonho, numa visão, o espírito de porco ali. O Senhor diz, ele está fazendo, ele vem para enganar, ele vem para fazer você esquecer. Então, em nome de Jesus, eu repreendi. Então, veja a importância do jejum puro que Deus recebe. Aí não tem cadeia que fique, não tem algemas que permaneça. É Deus que age nas nossas vidas. Amém? Oh, Deus seja louvado. Querido, deixa eu falar algo para você aqui. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém, alguém que precisa entender sobre o jejum espiritual. Se ficou alguma dúvida, você escreve aqui o que que você achou, comenta comigo. Você já perdeu o seu jejum? Conta para mim aqui que eu quero ler como que você perdeu o seu jejum, quais são as suas dificuldades. E lembre-se, o jejum não é um fardo, é uma ponte entre nós e Deus, entre nós e o céu. Então, quando você for fazer, faça com amor, faça com temor, com verdade, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Já se inscreve, cadê aqui? Ó, irmãos, explicando o jejum de uma forma simples. Se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, seu comentário aí. Em nome do Senhor Jesus, eu vou ter prazer em responder, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.